achei errado a pessoa, tipo, descredibilizar a outra pessoa, porque não tem um começo, tá ligado? Pra chegar ali. É uma estrada longa, mas você, tipo, se dominou aquilo, entendeu? Renata, vai haver várias pessoas LGBTs. Vai ter aquelas que já conseguem saber que quem, né, se diz LGBT é a pessoa e não precisa de mim para dizer quem ela é. E vai ter as outras que vêm com molde, né? Vem seguindo um molde de padrões, né? Então, assim, a gente bom, eu para mim, toda pessoa que se apresenta para mim, eu respeito como ela se apresenta. Ah, eu sou trans, então você é trans, porque não sou eu que valido ou deixo de validar. Agora, tem um movimento aqui nas redes sociais de pessoas que querem desenhar um padrão de o que é uma pessoa trans, sabe? Que falam, você tá válida, você não tá. E você não precisa da minha validade, da validade da Patrícia para você ser trans. Sabe? Você é trans, ponto. Na minha cabeça é assim, é facinho, facinho. Quem é a Renata? A Renata é uma mulher trans, pronto. Precisa que eu confirme isso? Não. Sabe? Uhum. A gente tem que dar um basta nesses CEO de LGBT, né? Não, gente, o que é isso? Bugou Agora minha tem, cabeça, agora entendeu? Eu tem, fiquei naquela. Bugou tem minha agora cabeça. Os caras conseguiram entrar. Inclusive, Renata, Sommelier eu de fiz uma trans. live. Desculpa, Patrícia. Eu fiz uma live recente com uma dessas pessoas que quer dizer quem é trans, e aí vai colocar uns selozinhos. Você é transexual, você é trans, não sei o quê. selo de E eu qualidade. disse a essa pessoa, olha, querida, eu disse a ela, eu tô desistindo de conversar com você porque não é para isso que eu tô aqui. Né? Porque quando vier uma lei, como foi feito em países africanos, condenando toda pessoa LGBT, vai pegar você com cirurgia, você sem cirurgia, você com barba, você sem barba. E vai botar todo mundo dentro da grade e todo mundo indo pra forca. Então, não vou ficar aqui perdendo meu tempo, sabe? Lutando com armas do conservadorismo, porque essas pessoas são armas do conservadorismo, que elas vão falar, tá vendo? Eu gosto da Patrícia porque apesar da Patrícia ser trans, ela entende o que eu tô dizendo. Sabe, vai usar ainda a Patrícia, e isso é só um exemplo, tá? A Patrícia não é essa pessoa, não. Para validar o discurso transfóbico, homofóbico, preconceituoso. Isso é horrível. E eu não vou ficar discutindo com essa pessoa, não. Né, Patrícia? Não vale a pena. E aí, Rê, é importante às vezes a gente ter algumas definições na ponta da língua para poder responder para esse tipo de pessoa de uma forma técnica, mas matadora. Então você podia ter virado para ela e falar assim, querida, gay é orientação sexual. Com quem eu me relaciono é outra história. O que eu sou, isso eu defino. E eu sou uma pessoa trans. Acabou. Mata. Uhum. É que eu ainda tô, tipo, muito, vamos dizer assim, bobinha. Você entende? O caso do autismo também. Relaxa. E também eu ainda vejo muito o mundo com uma visão de uma criança, entendeu? Eu, tipo assim, tem que apanhar muito pra ver a maldade na cara da pessoa e a pessoa tendo maldade eu não consigo ver. Você entende o que é esse problema? Você vê que a pessoa tá com maldade e eu não consigo ver. Esse é o problema. Eu tô num nível, gente, acho que é a idade, não sei o que é. Pode dizer que eu tô cometendo otarismo comigo mesma. Eu não sei se é a idade que eu tô tão cansada, porque assim, eu venho de um tempo que a gente brigava, tacava tijolo na cara do transfóbico. Sabe? Tentava sobreviver. Uma cobertava a outra, uma quando a outra era expulsa de casa, a outra abria as portas. Sabe? E a gente até se aconselhava, vai mulher, o cabelão vai ficar melhor, né? Você vai ficar mais feminina, mas era pensando no bem-estar da outra. Ai, mulher, eu acho que se você botar. Era um aconselhamento, né? Seja para que fosse. Mas hoje, eu vou ficar discutindo, eu sou trans sim, veja, olha, eu sou trans porque... Não, meu amor, teve trans que veio aqui me dizer sobre laudos. Que laudo, gente? Em 2024 não existe laudo. Eu não preciso passar por um psique... Sério, a pessoa me falou isso. Tem laudo? Eu falei, puta merda, eu sou trans sem laudo há muitos anos e não sabia que precisava de um laudo. Então eu tenho por isso essa que perdeu a conversa gravada no carteirinha? YouTube, gente. Laudo. Ô, Jaque, por isso que perdeu a carteirinha? Deixa de outra ser live? mentirosa, Jaque. Todo mundo sabe que você tem laudo.
Você sabe, todo mundo sabe que você tem laudo. Você fica escondido em casa pro povo Rosângela, te pegar. Oxi, pra não sair daí entre, com do- camisa de força. entre 2000 e 2015, mais ou menos, para você poder fazer uma cirurgia de confirmação, para você poder fazer a cirurgia de redesignação, você tinha que apresentar algumas documentações. Dentre essas documentações, você pedia ao psicólogo e ao psiquiatra laudos e eles iam atestar a sua transgeneridade. Então, sim, existia uma época em que uma pessoa trans podia ser laudada, mas a ideia do laudo não é dizer que a pessoa é trans, é dizer que a pessoa se identifica daquela maneira, tem uma vida social daquela maneira, todos em volta entendem a pessoa como aquela maneira, ela já vive uma vida de mulher. Então era um laudo atestando que a cirurgia poderia ser feita e que aquela pessoa não teria problemas com isso, entendeu? É por essa a questão do laudo. Ainda Mas por uma hoje, questão quando você vai fazer, é burocrática importante. médica, né? Burocrático. Tudo É porque burocrático. E antes assim, você vai passar por uma cirurgia que vai mudar total o seu corpo. Então você passava 2 anos passando por psicólogos, passando por psiquiatras, passando por uma junta de médicos, tinha que atestar que você era algo seu, algo que você queria, e não, sei lá, eu vou fazer porque eu vou ficar bonita de biquíni na praia. Sabe? Aí eu vou ficar porque os outros vão começar a me respeitar como mulher. Sabe? Essas coisas que a gente vai fazendo pros outros. Então era isso. Pra ter Mas certeza assim, que a gente ia mexer no nosso corpo e não ia ter arrependimentos. só para dar um exemplo, minha mãe, ela passou por uma cirurgia de emergência, teve poucos exames, mas agora ela vai fazer a reconstrução, né, daquilo que foi cortado. A gente está o ano inteiro coletando um monte de exames, um monte de laudos, um monte de atestados para ela poder fazer essa. Isso é do procedimento médico. É natural que isso seja feito. É procedimento médico. Isso não quer dizer que, né, o fato de uma pessoa trans, num processo de transição, né, cirúrgica, precisar desses laudos tem a ver com o procedimento médico, não com a identidade de gênero dela. O laudo não vai Eu atestar se trouxe aqui ela um monte de é ou não é, né? Vai atestar que ela está eu trouxe um apta monte de a exemplo. fazer essa cirurgia. Que se eu fizer essa cirurgia, eu com certeza, talvez, mas eu tenho mais certeza que eu me arrependeria do que não, sabe? Porque não me incomoda, não me atrapalha, eu não sou mais ou menos mulher por isso. Então, se eu fizesse, seria para agradar. Não seria para eu me sentir mais mulher, menos mulher. Seria para, tipo, para as pessoas, sei lá, um certificado. Olha, eu sou mulher que eu tenho genitália feminina. Sabe? Então, com certeza eu estaria arrependida. Né? Porque eu fiz para agradar os outros. Aí, por isso, por eu não ter feito, ou se eu me arrependesse, seria menos mulher, mas, sabe? Em 2024, a gente não precisa estar testados para encanto nenhum, retificar nome, a gente não precisa, sabe? Essas trans que vivem por aí falando, mas você tem laudo? Elas estão precisando do laudo. E não é de pessoa trans. Eu queria fazer uma pergunta Sabe? Porque a gente vai aqui no técnica. cartório. Eu queria fazer uma pergunta técnica. Qual que é a diferença de redesignação e de confirmação de sexo? nenhuma. As pessoas que tentam nenhuma. dar nomes. Nenhuma. As pessoas que tentam dar nomes, e aí essa cirurgia vai mudando de nome conforme a oposição critica os nomes. Então, há tá. muito tempo atrás era redesignação sexual. E aí houve um monte de crítica nesse sentido, e aí virou confirmação, redefinição, mas não tem nenhuma, tá? Desde a década de 60, 70, essa cirurgia é feita com bastante segurança. Hoje tem métodos super avançados nesse sentido, técnicas especializadas para esse tipo de cirurgia, cicatrização, deixar a coisa o mais sensível possível para relações de prazer. E é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, Valente. Obrigado. Eu tô achando muito triste, gente, essa discussão que a gente está submetendo
A gente tá discutindo quem é ou quem deixa de ser trans. Ai, você não é. Que palhaçada, gente. Que acho que a gente não tá sabendo o que fazer com a nossa voz, com o nosso. Uma certa liberdade que a gente tem agora para falar da gente. Não, e foi uma quantidade de julgamento. Sabe o que foi? Foi por causa que falou da voz, né? Bom, eu não tenho acompanhamento com qual é o nome? Fono, né? Pra mudar e tudo mais. Eu já tentei, né? Fazer um grupinho ali e ficar falando voz fina pra tentar ver se consigo mudar por causa da força a voz. Bom, não consegui. Eu não mudo não. Também tem a questão da barba, só que tipo, a barba, pra mim, tipo, eu cortei ontem, hoje já tá um pouco mais saliente e amanhã já tá grande de novo. E aí, tá ligado? Aí ela já invalidou porque eu mostrei a cara, eu tive que mostrar a cara mesmo assim, botou a mão na cara, tá ligado? Por que raios você teve que mostrar a cara? Não, no sentido assim, afrontar, entendeu? Tipo, ó, beleza, você quer que eu mostre a cara? Ficou falando, então tá, mostra aí. Aí, né, eu mostrei, eu falei, não, pelo menos eu vou colocar uma coisinha aqui e ali. Aí ela falou dos negocinhos que eu coloquei e ainda falou da barba. Aí eu falei, tá, mas eu não tô tomando ainda hormônio, tá ligado? Ainda tem que passar por um certo, assim, processo. Eu vou falar uma coisa de forma muito clara, tá? Você está num momento que é um momento muito sensível, porque é um momento em que as pessoas não necessariamente vão te reconhecer como você o é, porque as pessoas reconhecem pela aparência, tá? A pessoa que não te conhece, o primeiro envelope seu é a aparência. Então, é o momento em que as pessoas não vão reconhecer, então você vai ter que informar, e o jeito que você está fazendo, colocando nome feminino e bandeirinha, já é muito bacana, porque só isso eu já sei que eu estou falando com a Renata, e ela é uma pessoa trans. Outra coisa, você vai ter que tomar muito cuidado socialmente, porque é um momento em que muita coisa se torna problemática, como por exemplo o uso do banheiro. Como a sua identidade ainda não está clara visualmente falando, tenta ser ponderado, ir com companhia, não ir sozinha, porque pode gerar algumas situações que podem te colocar em perigo. Do resto, se você tiver a possibilidade, procura sim um psicólogo, uma psicóloga, sei lá, porque autoconhecimento é sempre bom, tá? Não tem nada a ver com doença, nada disso. Mas autoconhecer é sempre bacana. E quanto mais você se autoconhece, mais segurança você tem nas suas decisões e no passo a passo, porque você vai ter que fazer um monte de decisão com o passar do tempo. Vai se posicionar, vai sofrer preconceito, coisas comuns do nosso dia a dia. Então, quanto mais forte você tiver psicologicamente, melhor vai ser para você mesmo. Do resto, não deixa ninguém escolher quem você é, porque isso é uma escolha totalmente sua. E se você precisar de apoio, eu tenho certeza que você vai achar muita gente legal. E pode contar, depois me adiciona, se precisar conversar, a gente conversa. Tamo junto para poder te ajudar no que você precisar, tá bom? Só toma cuidado, porque é uma fase muito sensível e pode ter alguns perigos ali. Depois fica tudo mais fácil, de verdade. Eu assim como. Não parece, né? Porque eu sou a fundadora da Arca de Noé. Aí não parece, mas eu já deixei as pessoas dizer que eu não era tão feminina porque eu não tinha peito. Eu já deixei as pessoas dizer que eu não era tão feminina porque o meu quadril não era tão largo, sabe? Ou que eu não fosse essa mulher que elas queriam que eu fosse parecidíssimas, uma cópia a mais. E isso danificou meu pulmão, tá? Eu não costumo focar muito sobre isso, mas não deixe nunca as pessoas querer fazer de você uma cópia da modelo Roberta Close, quem quer que seja. A gente é diferente, os nossos corpos são diferentes e a gente não precisa ter o peito maior ou menor para a gente ser quem a gente quiser. A gente tem que fazer aquilo para a gente se sentir bem saindo na rua, sabe? Talvez a gente vai fazer coisas para sofrer menos agressões, né? No caso de barba, né? Fica complicado entrar no banheiro, a gente talvez tire para ser menos perigoso para a gente entrar.
Mas não faça nada, nada, nada para agradar quem quer que seja. Esse é um conselho da Perfeito. A não ser a si própria, né? Prefiro não- Perfeita, Jaque, perfeita. Essa história a gente acha que é agora nas redes sociais, né? Nas redes sociais ela machuca mais, porque não machuca apenas uma, né? Patrícia, ela não machuca uma. Esse discurso às vezes está sendo milhares. dito a Renata, e tem um monte de meninas aqui que são inseguras. A gente é insegura até hoje. Eu sou uma velha insegura. Então a gente vê esse discurso e a gente se sente menos, se sente inferior, né? Mas esse discurso ele sempre foi dito, sabe? O seu cabelo, eu acho que... Então assim, eu queria ter nascido com essa idade, com essa cabeça. Porque eu ia mandar muita travesti que chegou perto de mim tomar no burico, sabe? Amadurecimento é tudo na vida, né, Jaque? Amadurecimento é maravilhoso. No fim, a sociedade continua rejeitando Roberta Close. Gente, mais feminina, mais mulher, mais bonita, mais gata, mais gostosa do que Roberta Close foi e é. Então, assim, Recentemente, a gente... Ô, Jaque, Recen- a Roberta Close, ela serve. A Roberta Close, ela só não é rejeitada quando é para ser usada como argumento de transfóbico. Recentemente, teve um nos meus vídeos que eu falei, né, que ele tava falando contra a linguagem neutra, e eu tava falando sobre o quanto isso é transfóbico, explicando e tal. E aí, o argumento dele foi que ele não pode ser transfóbico porque ele é fã de Roberta Close. Ai... A gente teve na semana retrasada, acho, o desfile da Victoria's Secrets. Gente, todas as mulheres que estavam desfilando ali, elas estão assim, é outro nível. São modelos internacionais, dentro de um padrão que é inalcançável para a imensa maioria da sociedade. E aí teve a modelo trans. E as reportagens, os destaques, sempre levavam em consideração que ela era diferente. Ela não era igual a todas as outras modelos. Ela era uma modelo trans. Por um lado, eu acho interessante porque vai mostrar para um monte de gente que uma pessoa trans pode chegar a qualquer lugar. Mas sempre tem essa diferenciação de você ser uma mulher linda, maravilhosa, escultural, num desfile de roupa íntima, e as pessoas fazerem questão de falar, este aqui é o grupo das mulheres, esse aqui é a mulher diferente. Então não tem aceitação. A aceitação é só uma mentira. Não importa o quão maravilhosa a sociedade te veja. Então não se força a isso. O conselho da Jaque foi maravilhoso. Não, e outra, as pessoas falam, né, geralmente quando a trans fica em primeiro lugar, que ficasse, tipo, em segundo, em terceiro, vão reclamar, não importa, não tem essa, já porque pegou, não, vão reclamar do jeito. gente, a gente é trans, algumas são bonitas, igual a Roberta Close, e outras não tanto, né? Assim, eu me acho, mas eu não consigo convencer a ninguém. Então, assim, vamos normalizar que trans são mulheres trans são mulheres, bonitas, feias. Tem mulheres, eu conheço muitas mulheres que têm cada pelo. Gente, até eu dá inveja, porque elas são muito mais babadas, tem muito mais pelo, tem muito mais... Eu sou uma mulher... Gente, eu não sou modelo de mulher trans, tá? Eu sou modelo de uma senhorinha, veinha, dona de casa, lavadora de louça. Então, assim, que por um acaso sou trans. O meu trans é por acaso, sabe? Por acaso eu sou trans. Então não há um modelo, ai gente, eu preciso ser tão bonita quanto fulana. Precisa mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Oi, Patrícia. Tudo bem? Quanto tempo? Eu queria aqui pedir uma orientação, né? A vocês. São pessoas trans, são os melhores para aconselhar eu, no caso. Que vai ter mais a responsabilidade de como me ajudar nesse conceito de entendimento. A questão é o seguinte: eu assumo, eu sou gay e tal, mas eu tenho uma dúvida, uma certa questão, tá?
A mulher trans, boa parte, a gente já vê que ela já é bem mais estruturada, ela fica mais familiarizada. Eu acredito um pouco mais tranquila a questão do uso do banheiro trans. A minha dúvida é a questão de pessoas travestis que não mudam um pouco isso. Eu queria entender um pouco isso, esse fato, entende? Da participação da sociedade ao banheiro, a inclusão e tudo mais, para não ser preconceituoso. Ô, Vitor, como você poderia me falar a entender diferença entre uma travesti e uma mulher trans? Nossa, eu ia fazer a mesma pergunta. Ai, gente. É porque tem a travesti que se torna travesti 100%, né? Tem aquelas travestis que é mais eventualmente, que se monta às vezes. Não, essas são drag queens. Ou crossdresser. Você tem o crossdresser, você tem a drag queen, mas a partir do momento em que uma mulher é trans ou travesti, a diferença, Vitor, é como ela se posiciona politicamente. Travesti é um termo latino-americano. Certo. Então é uma forma da pessoa aqui na América Latina se posicionar como uma cultura, uma identidade. Mas na prática é a mesma coisa. Trans e travesti na prática é a mesma coisa. É só um posicionamento político. Eu coloquei lá, eu coloco nos meus perfis e em alguns lugares chaves que eu sou uma pessoa travesti. E eu trabalho numa empresa. E isso às vezes dá choque na cabeça das pessoas, porque a figura da travesti, ela tá no imaginativo popular como aquela mulher na rua. E é exatamente essa a minha luta, mostrar que eu e aquela mulher que está na rua somos exatamente iguais. Nós somos a mesma classe, mesmo grupo, mesma pessoa, mesmo tudo. Então eu uso esse termo como luta política, mas do resto é tudo igual, tá? Identidade feminina, tudo igual. Inclusive, eu uso os dois. Eu uso muito, eu sou a travesti, porque eu estou dizendo à sociedade que eu rejeito os rótulos que eles querem me enquadrar. Né? Então, eu sempre falo, se alguém me chamar de travesti, eu sei lá, eu gosto. Né? Porque a gente começou como pessoas travestis. Que a gente rejeitava quando eles diziam que só existia machos que eram homens e fêmeas que eram mulheres. E a gente gritava, não, temos nós as travestis, sabe? Não que a gente saísse gritando nas ruas. Certo. E Eu hoje queria a mais gente um tem. conselho, assim, E hoje a gente tem apontado, mulher trans. dirigido no conceito de uma travesti que às vezes ainda está no processo, ainda está familiarizando para outro sexo, seja feminino ou não. E às vezes tem o conceito, né, a travesti às vezes está a aparência um pouco ainda masculinizada. Como a gente tem que tratar, como tem que se olhar, qual é a forma de entender também. Deve ou não usar o banheiro feminino já quando está nesse processo? Qual que é o caminho para Eu eu queria te entender isso? responder, Vitor. A gente proíbe mulheres masculinizadas de entrar no banheiro ou trata elas como homens? Estou falando de Não. mulheres cis. Não, Não? não, acho que não. Então é isso. Eu, Não sei se a Patrícia quer eu acho que você já tem sua resposta. Não, eu acho que você já tem sua resposta. A Jaque foi categórica e cirúrgica. É isso mesmo, não tem mudança, não faz diferença. O que eu falei para Renata é que nesse início, como as pessoas não necessariamente vão reconhecê-la, é ela tomar cuidado para não sofrer uma agressão, porque tem louco no mundo em todo lugar. Então, se possível, ir com uma companhia, sabe, saber aonde está para tomar cuidado, porque tem maluco e a gente precisa se proteger. Mas do resto, tirando essa parte de segurança, porque a gente vive num mundo violento e transfóbico, ela é mulher, assim como qualquer outra mulher, e ponto final. Não interessa a aparência tem uma dela ou dúvida. coisa parecida. Qual que é o nome? A drag queen, ela é... Que eu já vi a Pablo Vittar falando. É tipo a drag queen, né? Em sentido drag queen. Ela não é um personagem diferente da travesti? Só que é uma dúvida. Tem nada a ver uma coisa com outra. Travesti é uma identidade de gênero. É como eu me enxergo. Drag queen ou drag king
é uma expressão artística. É uma forma de você fazer arte em cima de gênero, mas é arte. Qualquer pessoa pode ser, independente do gênero, qualquer pessoa pode ser drag queen ou drag king. Mas isso é arte, não tem nada a ver com orientação sexual ou gênero. Agora, Inclusive, travesti, trans, é gênero, é como eu a me gente vejo. vai ter duas travestis muito conhecidas que fazia drag queen. Né? Uma que eu nem gosto de citá-la, porque eu não gosto do posicionamento dela, mas nesse sentido cabe. A Nani People faz drag, né? E quando ela desmonta de drag, ela continua sendo a Nani People, né? Que é a drag queen. O Pablo Vittar, por acaso, é um homem gay que faz drag queen. E aí ele desmonta, ele continua sendo o homem gay. Mas a gente, se quiser, vai ter mulheres cis que fazem drag queen e quando se desmontam, deixam a drag de lado, né? E se me permitem, e se eu tiver errado me corrijam, a El Que Maravilha era a mulher drag queen mais fantástica que eu já conheci. Então, eu só tava confundindo esses dois. Qual é o nome? Não é pronome, eu confundi a cabeça. Essas duas afirmações, entendeu? Entre a travesti e a drag queen. Eu só tava confundindo, tipo, eu tava unindo as duas, entendeu? Eu só queria. Foi boa a pergunta dele, porque daí já matou uma dúvida minha, entendeu? Inclusive as pessoas preconceituosas, elas vão usar assim, ó. Mas isso não abre brecha para homens se disfarçarem? E aí tá a resposta, tá? Isso não abre brecha para homens, né? Então o problema não tá na mulher trans, não tá na travesti. Tá homens. Nos homens, exatamente. Então é isso. Então quando alguém vem com essa conversa, ai, mas assim abre brecha, eu falo, ai, mas o pai pega a filha dentro de casa nem se disfarça, né? Se é o disfarce que ele usa é de pai, pastor. Eu vou falar que banheiro não deveria ser um problema nesse sentido. E vou explicar por quê, tá? Quando a gente fala em número, a gente tem um estatístico muito bacana, velho, chamado Pareto. Que assim, a ideia é você concentrar a sua energia para resolver grande parte do problema, porque grande parte do problema é pouca coisa. É 20% ou 80%. Qual que é o intuito de falar de banheiro? É proteger as mulheres. Então vamos olhar onde as mulheres correm perigo? Aí você olha a estatística e 80%, o Pareto do perigo das mulheres, 80%, está dentro da casa delas. O problema está ali. Então o problema não é banheiro, o problema é casa. Crianças, a mesma coisa. Eu quero proteger as crianças. Se você quer proteger as crianças, você tem que fazer políticas para as residências, para as famílias. Porque o grande problema está ali. Então o interesse nunca é proteger a mulher ou a criança. O interesse é falar mal de pessoa trans mesmo, tá? Porque se você quer proteger mulheres e crianças, você vai olhar onde elas sofrem violência, e elas sofrem violência nas próprias famílias. Eu tenho um amigo que eu não sei qual é o problema dele, mas toda vez quando ele tenta, ou ele tá magoado, ou ele fica bravo, ou alguma coisa, ele quer me citar sobre o problema dos banheiros para mulheres trans ou homens trans entrar. Ele fala que eu vou deixar minha filha, que não tem Eu vou dizer qual é o problema dele. O entrar no problema dele banheiro. chama-se transfobia e misoginia. Eu não entendo a preocupação dele com isso. Eu já falei pra ele, cara, você não deveria se preocupar com isso, porque pelo que eu vejo, que as pessoas que eu conheço que são trans são mais honestas do que muitas sociedades cis por aí. É essa sociedade que eu te digo, o violentador ou a pessoa que vai agir por má fé, não é pelo caráter se ela é trans, se ela é gay, não. Se a pessoa for ruim mesmo, independente do gênero, ela é ruim pelo gênero, não é por conta ela usou o banheiro feminino ou masculino. Desde 2021, talvez, a Rosângela me lembre, eu venho brigando aqui que a gente não quer essa briga pelo banheiro. A gente não quer reduzir a nossa briga, a nossa luta em um banheiro. Porque para eu chegar no banheiro público lá no centro, eu preciso antes estar confortável no ponto de ônibus. Olha, eu preciso estar confortável. E ontem aconteceu uma situação bem que desenha. Ontem a minha sobrinha fez um baile
de Halloween e que o público foi LGBT todo, praticamente, né? Pelo menos 90%. E quando esse grupo grande saiu daquele casa, os meninos ali ficaram gritando, tirando onda, fazendo gracinhas. Então, assim, veja, nem tinha banheiro no caminho dessa estrada, né? O banheiro tá lá no... Então, para passar, se eles não tivessem um bom grupo, talvez tinha algum tipo de ataque. Então, pra gente chegar na discussão do banheiro, a gente precisa estar segura no ônibus, a gente precisa estar segura no ponto de ônibus, a gente precisa ter um lugar para trabalhar, sabe? E reduzir a nossa luta, né? Que a gente briga para ser cidadão dentro da cidade, exercer os nossos direitos. A um banheiro é comprar um discurso que quer impor a gente. Sabe? Então eu não entro nessa coisa, porque é o banheiro, eu falo, cago e mijo onde eu quiser. E se você passar na frente, joga a bosta na sua cara. É esse o meu discurso. Tá certo. Tô brigando até hoje com a cara toda enrugada para andar na cidade sem ser achincalhada, sem ser uma... Porque a gente ainda é umas figuras que a gente passa na rua e o povo sai na porta para nos ver como se a gente tivesse com melancia na cabeça. Né? E fala gracinhas pra gente, e a gente tá aqui agora reduzindo a nossa luta a um banheiro. Ai, porque o banheiro? Ai, porque o banheiro? Caguei. Eu vou cagar no banheiro, meu amor. Não se atravesse na frente, porque eu vou sair na viatura e não na ambulância. Tá? E lá dentro da delegacia eu explico por que eu tô lá. Nossa. E se a Jaque estiver em cima de um pé de árvore, passe distante da árvore. Porque essas pessoas, se é por causa do banheiro, por que invadem dentro das casas das travestis e tiram a vida delas? A de anteontem, ela perdeu a vida onde? Dentro de um motel. Dentro de um motel com o pastor. Né? As que foram jogadas gasolina estavam onde? Dentro do banheiro? Não, elas estavam passando na rua e levaram gasolina e fogo. Ô, Sabe? Jaque, Então, e eu queria entender o porquê que esses canal conservador pegou aquele... Você sabe aquela menina lá que era trans e aí foi pra igreja e fizeram toda aquela transição, não sei o que lá, e era uma garota até linda. Por que nesse momento eles fazem um vídeo, mas no momento onde a pessoa se descobre e tudo mais, eles não fazem? Tipo, só valida no momento que a pessoa, tipo, tá ligado? Alguém vai lá, interfere e a pessoa, né, vamos dizer, destransiciona. Não sei se existe esse termo, mas, né? Que é da Kate Lyre? Não, eu esqueci o nome dessa garota. Eu chamo garota porque é nova. Acho que foi que o Flávio Amaral fez o coisa lá. Eu acho que é. Ai, Deus é mais. Não sei. Walter, você quer responder isso com mais calma? Não morreu. Ela tá em depressão. Não morreu. Não, é assim, Renata, a gente vive num mundo onde a narrativa faz muita diferença. Porque o que é falado, como é falado, faz com que a coisa se espalhe, a ideia se espalhe. Quando você vê o discurso de pessoas conservadoras, religiosas, esse discurso, em via de regra, é contra a gente. Então, olha, eles nunca vão mostrar o momento de aceitação, porque isso seria a nosso favor. Então, eles nunca vão mostrar um momento de aceitação e etc. Mas eles vão mostrar quando uma pessoa, seja qual for o motivo, inclusive violência, cede à vontade da sociedade. E este motivo dá justificativa para eles fazerem uma narrativa de que a transgeneridade é uma escolha. E como qualquer escolha, você pode escolher não ser o que você é. É por isso que nessa hora eles fazem esse alarde todo, para tentar mostrar que a transgeneridade é uma escolha e ter isso como narrativa. Só que a gente sabe que não é. E é por isso que muitas pessoas que sofrem essa violência vão de arrasta para cima. Muitas pessoas que não conseguem ser aquilo que realmente são ficam tão tristes, tão devastadas, que vão de arrasta para cima. É insuportável viver sendo quem você não é. Mas é isso, é só uma questão de narrativa e sempre vai ter. Aliás, a mesma coisa do banheiro, tá? Quando eles falam do banheiro, é só uma narrativa de medo. Porque como a Jaque bem falou, o problema está muito antes.
É um problema de... Para começar, é um problema da gente se aceitar. Porque tem muita pessoa, vai ter muitas de nós que vai ter dificuldade com a própria aceitação por causa dessa violência da sociedade. Depois, a questão da aceitação e segurança à nossa volta. Isso está muito antes de qualquer banheiro, qualquer coisa. Isso é só narrativa. Narrativa do medo. E a gente não pode deixar isso prevalecer, não. Quem caiu? A Rô. Eu queria dizer a vocês, meninas, mais jovens do que eu, que por várias vezes eu já pensei se não seria melhor para mim, mais confortável, seguir o que os religiosos me assediavam. Que eu ia ter emprego, eu ia ter uma vida feliz, eu ia ser uma pessoa respeitada. E isso chegava em momentos cruéis. Por exemplo, eu na esquina, né, uma cesta, sem nenhum real no bolso, e esses religiosos pararam o carro, me cercaram, e me fazendo me sentir uma bosta, um lixo, que ficar achando que a culpa era porque eu era travesti, por isso eu estava ali, né, na esquina, e que quem é que não brilha o olho, gente, ser respeitada, passar na rua despercebida, ter um emprego, ter a dignidade de levantar de manhã, pagar seu aluguel, sabe? Então, assim, e ainda ter esse falso carinho dessa comunidade religiosa, né? E aí, às vezes, a gente vai se botar como exemplo, né? Vai vender como modelo, vai fazer ataques, porque esse lugar pra gente é confortável. Então, eu não consigo ter julgamento com uma Kátia ou com qualquer outra, porque eu já várias vezes pensei, nossa, mas seria tão mais simples conseguir um emprego, sabe? Seria tão mais simples não ser vista como a figura do demônio, né? Porque eu sou uma figura do demônio para os religiosos. E quem não quer ser amada? Ô, Jaque, é o que muitos conservadores fazem, né? Eles continuam performando uma postura, né, cis, hétero, normativa, dentro do discurso e da apresentação deles. Eles são conservadores, mas vivem a vida no sigilo. Né? Vivem a vida deles no sigilo. Por quê? Porque eles não querem perder aquilo que eles têm se apresentando conforme o modelo que a sociedade aceita mais. Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Antes eu tinha um pouco de vergonha de dizer isso. E alguns anos atrás, há muitas décadas atrás, eu não estava nem em uma situação financeira ruim. Eu estava relativamente bem. Só que você ter que fazer as coisas que tem que ser feitas na esquina vai lhe dando uma depressão, né? Você precisa mostrar que tá alegre, mas é mentira, muitas vezes. Isso não é uma regra para todo mundo. E eu passei de frente a uma igreja onde eu via Deus, 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 Deus. Eu falei, olha, fiquei ali um pouquinho. E quando eu saí de lá, eu raspei a cabeça. Eu queimei minhas roupas. Porque eu jurava que o problema era por eu ser uma travesti. Eu precisava apagar isso, sabe? Então eu não julgo ninguém. E isso me levou para uma depressão onde os religiosos já tinham cumprido o seu papel, né? Que era me fazer ter esse arrependimento e de culpar a mim mesma pela vida que eu tinha, sabe? Então hoje eu tenho muita empatia por todo mundo que se dobra à procura de ter uma cidadania, sabe? Digna. Não consigo julgar. Jaque e Patrícia, obrigado, viu, por me ajudar aí. É que assim, eu tô tentando entender um pouco a compreensão, né, do lado que ainda não cheguei a estudar muito, ou ainda não tenho conhecimento tanto, pra também não ser preconceituoso, né. Que não quer dizer, porque sou gay, não significa que às vezes a gente não seja preconceituoso. Às vezes a gente é com a gente mesmo, sim. Sem perceber, sem a gente saber. Então eu prefiro tirar as dúvidas para não viver na tamanho da ignorância, né? Da falta do conhecimento ou do diálogo com o próximo. Pode muito mais resolver o conceito do meu preconceito